Vamos lá então, pessoal. Chamar atenção e coprofagia, né? Como que esse fator pode influenciar no comportamento do cão e, basicamente, na questão da educação sanitária, tá certo? Importante, então, primeiro entendermos que há mecanismos de aprendizagem envolvidos nesse processo, no caso, a associação, tá certo? O aprendizado com base na associação. Mais especificamente, o condicionamento clássico, o condicionamento pavloviano, no qual, digamos assim, de modo resumido, a gente pode dizer que um cão se comporta baseado num estímulo externo, tá certo? Então, por exemplo, Ivan Pavlov, num de seus experimentos, no caso ele conseguiu mostrar ali que, vamos supor, ele estava fazendo ali um experimento com um cão, né? Ele estava inicialmente estudando como que a salivação influenciava ali no processo digestório e para que ele pudesse extrair a saliva do cachorro e fazer essa análise, ele precisava chegar no laboratório com alimento, servir o alimento para o cachorro salivar e tal. Mas enfim, ele percebeu que toda vez que ele se aproximava do laboratório com a comida, o cão praticamente começava a antecipar a salivação, logicamente antes mesmo até de estar lá ali ingerindo a comida. Então, num ponto inicial, ele só salivava quando ele tinha acesso à comida. Depois, com sucessivos exercícios, ele passou a salivar antes mesmo da comida ser apresentada. Então, esse cientista percebeu que, na verdade, por fatores externos, estímulos externos, o cão percebia que estava chegando a hora de se alimentar. Né? Então, por isso que ele já passava a salivar antes da hora. Então, por exemplo, o cientista abria a porta do laboratório e, passado ali alguns segundos, servia a comida. Então, ao ouvir a porta abrindo, o cão já sabia, meu alimento está chegando. E aí então ele já começava a salivar antes da hora. E até mesmo ali, só de ouvir os passos do cientista chegando no laboratório, talvez fosse ali o suficiente para antecipar essa salivação. Bom, e o que isso tem a ver então com o nosso estudo, né, de chamar a atenção e a coprofagia? Então entendam que digamos, o resultado aqui em questão é a salivação. Qual é o estímulo? O que estimulou essa resposta? Obviamente, né, você tem ali a comida, é o que estimula a salivação, que é a resposta, né, o estímulo é a comida, a resposta é a salivação. E só que emparelhado a comida, né, foi emparelhado um outro estímulo à comida. Quem sabe um estímulo auditivo, os passos do cientista se aproximando. Então o cão teve ali um emparelhamento dos passos do cientista chegando, com a comida sendo servida posteriormente. Então, por haver essa associação, só de ouvir os passos do cientista chegando no laboratório, ele já começava a salivar. Houve um emparelhamento, uma associação, ou seja, um aprendizado baseado no condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Bom, então, novamente, o que isso tem a ver então com o assunto aqui apresentado? Da mesma forma que houve essa associação, no caso apresentado, os cães podem defecar, tá certo? Então vamos lá, os cães não gostam só de comida, eles gostam de atenção do dono também, né? Querem ali ter, né, a aprovação do dono, a atenção. Então, veja só, o cão urinou, defecou. E aí, isso num primeiro momento, o cão urinou, defecou, o dono viu, ficou horrorizado, porque imagina só, o cão defecou, urinou ali no tapete persa do dono, né? O dono ficou horrorizado, gritou, xingou, bateu o jornal no cachorro, né? Fez ali, né? Poxa, o dono ficou doido pelo que aconteceu. Mas o fato é que houve, nesse caso, uma associação. O cão urinou, defecou, passados ali poucos segundos, o dono interagiu com o cão. E não importa se foi para dar uma bronca, para xingar, para bater o jornal nele, que seja, né, aplicar qualquer tipo de censura, de correção. Houve uma associação.
ele urinou e defecou. Poucos segundos o dono interagiu com aquele dono. Então o que o cão passou a entender a partir daí? Que toda vez que ele urina e defeca, o dono por alguma razão aparece, né? E novamente, não importa se é para dar bronca. Agora, o problema é que isso não acontece uma vez só. Isso acaba se repetindo. Então, por exemplo, isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a consequência, o desfecho é sempre o mesmo. É o dono interagindo com o cão, não importa se é para dar uma bronca, se é só para falar com ele, mas o ciclo é o mesmo. Ocorre ali o fato de que o cão urinou, defecou, como na sequência o dono interagiu com o cão, então ele passa a entender que quando ele estiver sozinho, se ele quiser que o dono apareça, é só ele começar a urinar e defecar. Isso explica o porquê que muitos cães, quando estão sozinhos em casa ou sozinhos no apartamento, começam a sujar a casa toda. Mas aí tem um detalhe, não se trata somente de sujar a casa, urinar ou defecar. Tem cães que começam a destruir objetos, a roer móveis, esquina de parede, e tem cães inclusive que começam a comer as próprias fezes, né? A coprofagia. Por quê? Imagine só a situação, né? É muito semelhante a essa que aconteceu. O cão urinou, o dono foi lá e chamou a atenção, ocorreu uma associação. O cachorro está lá entediado, o dono não passeia, não brinca, não faz nada, o cachorro está entediado, o que ele faz? Ele começa a roer sapato, começa a morder ali a quina da parede, a quina da porta. O que o dono faz? Vai lá e chama a atenção, ocorreu uma associação. O cachorro estava ali mal alimentado, uma ração muito ruim que não alimentou o cachorro suficientemente, ou o contrário. O cão tem ali muito apetite, ele comeu uma ração boa, mas aquela ração é tão forte, ela é tão saborosa, que até mesmo nas próprias fezes, às vezes o fragmento da ração não foi ali bem digerido, e você tem ali fragmentos da ração ainda, né, nas fezes visíveis e perceptíveis pelo odor canino, e o cão tem ali ou muito apetite, ou ele não está devidamente alimentado, ou a ração ali é muito forte. Ele começa a tentar reaproveitar aqueles pequenos fragmentos da ração que estão nas fezes, né? Então essa é a coprofagia. Então veja bem, por acaso ou por essa questão nutritiva, o cão vai lá e come as próprias fezes. Mas o que acontece? O dono vê, fica horrorizado, vai lá e dá uma bronca. Ocorreu uma outra associação. O que significa? Pela coprofagia, pela destruição de objetos, ou até mesmo pelo fato de urinar ou defecar. Se o dono, na sequência, censura o cachorro, dá uma bronca, independente do que seja, ocorrem as associações. O que vai acontecer? O cachorro vai, numa ocasião em que ele estiver se sentindo sozinho, ou que ele quiser ali que o dono apareça, né? Pensando ali que o dono vai aparecer, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar a urinar, ele vai começar a defecar, ele vai começar a destruir os objetos pela casa, ele vai começar a comer as próprias fezes. Por quê? Porque ele está na expectativa do dono aparecer naquele momento de solidão. Bom, e aí, né, qual que seria então a solução para isso? É o que eu sempre digo. Quer evitar essa associação, esse reflexo, né, o cão chamar a atenção do dono fazendo essas coisas? Ao ver isso acontecer, finja que não está vendo nada, finja que não está acontecendo nada. É lógico, né? O cachorro foi lá, urinou, defecou, você ignora a situação por um momento, mas para que isso não aconteça, é bom que você tenha adotado as medidas anteriores que eu já falei anteriormente. Você recolhe os tapetes, você protege sofás e camas, você põe tapetes higiênicos pela casa, para quê? Para diminuir a chance de erro. Se não fizer isso, você está aumentando as possibilidades de erro. O cachorro foi lá, urinou e defecou onde não era para fazer. Então, como solução, né, no momento, o que você faz? Simplesmente não faça nada. Espere com que o cão saia daquele local,
voluntariamente, não induza ele, porque se você induzir ele a sair dali, ele vai associar da mesma maneira o que ele fez com o que você está fazendo, né? Então espere com que o cão saia de lá voluntariamente. Sei lá, aperta a campainha, né? Ou melhor, não é uma ideia muito boa, porque ainda assim, se você apertar a campainha, toda vez que ele apertar a campainha, ele pode urinar e defecar na sequência, né? Por haver um condicionamento. Então, ainda assim é arriscado. Tente fazer com que aquele cão saia daquele lugar sem que ele associe de que você tem alguma relação com aquilo. E aí sim, fora das vistas dele, você faz ali a limpeza do local, né? E a mesma coisa serve para a coprofagia, serve para o fato de ele destruir objetos pela casa, tá certo? Eu já vi casos em que os donos falavam assim para mim: nossa, toda vez que eu saio para trabalhar, quando eu chego em casa, a casa está toda suja e destruída. Está relacionado a isso com isso que foi falado. E também houve uma situação em que um tutor falou para mim: quando eu começo a me preparar para sair para trabalhar, o meu cachorro começa a urinar e defecar pela casa. Por quê? Porque ele já está antevendo, ele já está percebendo que você está saindo para trabalhar. Então, como uma forma de te manter ali perto dele, ele urina, ele defeca, pensando que você vai permanecer ali com ele. Então, tome cuidado para que não ocorra essa associação. Porque senão, digamos assim, isso vai prejudicar a educação sanitária do seu cachorro. Você quer que a casa fique limpa e organizada. Você quer que a sua casa fique intacta. Então, não permita com que essas associações aconteçam para que esse cachorro não tenha esse comportamento destrutivo e que crie desvios em todo esse trabalho de educação sanitária que a gente está tentando desenvolver nele. Tá certo? Então, estamos terminando mais um capítulo das nossas videoaulas e vamos para o próximo episódio.